Bem, e aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar sequência então. Eu tinha comentado, né, a respeito do que a gente tinha antecipado um pouquinho. Opa, apertei o botão errado. Em que nós pulamos uma das coisas, né? Então a gente tem aqui, voltando aqui sempre, né? Aqui é o nosso contexto. Aqui é a aceitação. Depois nós temos a área de desenvolvimento. Depois nós temos o ritmo. E por fim, nós temos o fluxo. Tá? Então, dito isso, vamos. Esse aqui nós já fizemos. Deixa eu marcar com outra cor aqui. Esse aqui nós também já falamos. Acabei pulando aqui a parte da área de desenvolvimento e entrei direto no ritmo. E essa aula eu vou falar agora sim da área de desenvolvimento. E no final, se ainda der tempo, provavelmente eu engate no fim mesmo a questão do fluxo, tá? Porque é um pouco mais curto, então a gente às vezes não se alonga tanto, tá bom? Então vamos lá. O que é então essa questão da área de desenvolvimento? Ela já é, tá? Deixa eu anotar aqui. Área de desenvolvimento. Ela já começa, a gente já começa a entrar aqui numa questão mais de filtragem de operação já, tá? Porque esse é um indicador específico, tá, que a gente tem aqui no Sierra, que ele te direciona o que você, a situação, ele somado ao contexto, que são as principais ferramentas. Então, para mim, são na ordem ali, eu já comentei isso, né, mas só reforçando, na ordem, o que importa para mim realmente é o contexto, que é o nosso N, né, é a aceitação e depois o desenvolvimento, tá? Então seria aqui, nós quase poderíamos deixar isso como uma sigla um pouco mais curta, que seria o NAD. Mas o pessoal gosta um pouco mais tem quem gosta de fluxo, etc. Então, enfim, às vezes aqui tem algum insight, alguma coisa que alguém pode achar bastante interessante. Tá? Então vamos evoluir aqui. O que é então a tal da área de desenvolvimento? Eu vou mostrar para vocês, vou pegar no dólar mesmo, botar num gráfico mais curto, que vai ficar uma coisa um pouquinho melhor. Ó. Deixa eu fazer só uma coisinha antes, para facilitar um pouquinho aqui a nossa dá muito trabalho, vamos manter aqui mesmo. Deixa eu ver um outro ativo que a gente consiga vislumbrar melhor aqui. Talvez o Nasdaq, se a gente colocar um minuto. Só estou pegando um exemplo aqui para ficar mais claro, não ter nada que atrapalhe muito. Aqui está mais claro. O que nós temos aqui? O que seria essa área de valor, né? É esse indicador aqui, ó. Tá? E como é que ele faz isso, tá? Ele é um desvio padrão de VWAP, então a linha central aqui é a VWAP, só que diferente, por exemplo, de uma VWAP Band, que o que você vê numa VWAP Band é isso aqui, né? Digamos que isso aqui seja VWAP, ela vai fazer isso aqui sempre na mesma distância, para cima e para baixo, por exemplo, né? Mantendo um padrão de distância que é um desvio padrão simples, certo? Isso aqui seria uma VWAP. Está tudo errado aqui, escrito. Isso aí seria uma ideia de uma VWAP Band. E se você olhar aqui até antes de voltarmos para outra tela, a diferença, ó, só vou trocar de cor para facilitar, você imagina que isso aí é a VWAP, né, seguindo a VWAP.
O que a gente vai ver naquele indicador ali é que deixa eu voltar um tanto aqui, gente, só para ficar mais claro. O que a gente vai ver é que, por exemplo, a VWAP Band, enquanto ela abre o mercado, ela já está assim, por exemplo. Vamos dizer que tivesse a mesma distância entre eles, né? E essa aqui fosse a VWAP. Esse aqui fosse a VWAP. Ele vai abrir nesse jeito já. Então, digamos que o preço abriu aqui, ele já vai jogar um desvio para cima, um desvio para baixo, mais um desvio, meio desvio, enfim, o quanto você quiser colocar, certo? Esse indicador aqui, o que ele faz? Ele, além da VWAP, desse desvio padrão, ele calcula também nele o volume que está sendo feito de negociações. Então, qual que é a consequência disso? Nós temos uma VWAP, vamos dizer aqui no dia. No começo, qual é a consequência? É nós termos algo assim, ó, pequeno. Conforme vai evoluindo o dia, que o volume vai aumentando, ela começa a abrir, criando um desvio padrão maior. Tá? Então ele vai fazendo assim. Basicamente ele faz isso. Quando você olha para isso e vai comparar com a VWAP Band, agora que esse está desenhado, vamos imaginar que aqui seja uma VWAP também. O que normalmente você vê? Né? Você vê simplesmente um preço afastado, assim, certo? Digamos que compra embaixo, venda em cima. Vou deixar só um. O que você olha numa VWAP Band? Eu já vi várias pessoas usando, então até por isso eu estou usando de exemplo. O que normalmente isso aqui? Isso aqui é um trade muito parecido de retorno à média, certo? Você fala, ó, a VWAP está aqui, a VWAP é o preço médio do volume, né? Então é o preço ponderado pelo volume. O que você vai imaginar? É que o mercado ele tem uma tendência, vamos dizer, a retornar, né? Então, via de regra, quem usa VWAP Band faz isso. O preço afastou muito, foi lá na segunda, terceira banda, é um ponto de compra com o objetivo de voltar na média, certo? Que seria a VWAP nessa média que a gente está olhando aqui. A VWAP, a área de desenvolvimento que a gente utiliza, ele não tem esse objetivo. Tá? A gente não busca, até pode em alguns momentos, eu vou mostrar para vocês, mas a gente não busca trades que toquem nos extremos e agora eu quero que ele vá para lá. Então o preço está vindo aqui, bate lá, eu quero que venha aqui, coisa assim. Tá? Não é essa a lógica aqui operacional. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático. Deixa eu só pegar um que esteja com uma área de valor um pouquinho menor. Porque esses todos estão com uma área muito grande, então eles não aparecem como um bom trade para o day trade, tá? Isso aqui seria mais um trade para um swing. Mas ó, até para não parecer que a gente está escolhendo um dia, vamos botar aqui um pouquinho mais para um tempo um pouquinho maior gráfico. Vamos pegar, por exemplo, aí os 5 minutos. Vamos achar vamos olhar. Aqui, ó. Aqui é um bom exemplo já para a gente discutir. Deixa só eu conseguir encaixar ele bem aqui. O dia acabou ali e começou bem ali, certo? Então agora vamos para o pente aqui que fica mais fácil da gente mostrar. Então o que nós temos? Ó? Como eu falei da VWAP Bands, se fosse uma VWAP Bands, o preço abriu aqui, tá? Basicamente ali. Se a gente for imaginar que a VWAP está aí, uma VWAP Bands da vida seria algo que ia acontecer mais ou menos isso, certo? Ele ia manter lá as bandas desde o começo a mesma distância. Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que isso não acontece, certo? As bandas estão totalmente coladas na abertura. Conforme o preço vai trabalhando, acima, abaixo, mais volume, etc., ele vai acontecendo alguma coisa. E quando eu disse para vocês que aqui não é um trade de retorno à média, o que a gente está buscando aqui dentro? Quando eu estou com um preço, por exemplo, nesse exemplo específico, em que eu tenho essa zona vermelha, a zona vermelha para mim é um extremo do contexto.
Então o contexto a gente já olhou em aulas anteriores, certo? Então isso aqui é um extremo do contexto. Quando o preço está próximo disso aqui, o que eu estou buscando? Eu estou buscando venda, certo? Esse indicador especificamente, para mim, ele é um indicador para definir tendência. Então não é um indicador para retorno à média, ele sim é um indicador para definir tendência. Tá? Então o que é a consequência aqui? O mercado, é uma tendência de alta. Vale a pena comprar aqui? Depende de onde é que você vai colocar teu stop e ver se existe ali um risco-retorno razoável para você comprar, porque o teu alvo ele vai estar aqui, certo? Então a gente não tem aqui um cenário bem claro, porque possivelmente o risco-retorno vai ser um pouquinho ruim. Agora quando a gente vai olhar, o que a gente está buscando? Um trade de ou rotacional ou de tendência, porque se ele ficar embaixo da zona vermelha, ou mesmo dentro da zona vermelha e não esteja em tendência de alta, o meu objetivo não é comprar, porque eu estou dentro da estatística, dentro de uma zona em que eu tenho 95% de chance de estar certo, de que o mercado não vai romper isso. Isso é estatística pura. Então, se eu estou por aqui, o meu objetivo é uma venda. Quando que eu vou poder vender? Quando esse indicador aqui não me der uma tendência contrária. Então aqui, se eu pensar em vender, eu não posso, porque ele está me dando uma tendência de alta, certo? Ele bateu lá naquela zona, começou a retornar. Chegou aqui, no topo de novo, vocês já podem ver que o preço cruzou dentro do indicador. Ele já está dentro desse indicador, ele já não está mais por cima do indicador. Tá? Então aqui em cima ele acabou se afastando um pouco, mas você já não tem mais essa tendência que você tinha antes aqui, ó. Tá vendo? Aqui era uma tendência bem definida. Aqui já não é. Já é uma tendência meio estranha. Mas ainda acho que é tendência de alta, ou ele está por cima da primeira banda, ou coisa do gênero. Totalmente aceitável. Tá? Então realmente é totalmente aceitável você não querer vender num cenário desse, tendo em vista que era uma tendência de alta, que virou rotacional, que está pensando em voltar para alta. Agora, onde é que fica o interessante aqui, né? Se eu estou pensando que aqui é uma zona de venda, eu preciso achar um trade ou rotacional ou numa tendência de venda, certo? Onde é que veio aqui a tendência, né? Então, você vê que aqui está correndo o indicador, ó. Ele vem vindo, vem abrindo. Se está por baixo disso, isso para mim é uma tendência muito clara, tá? Agora a pergunta é a tendência de baixa nesse momento? É tendência de baixa, beleza. Aí a gente volta lá para os nossos conceitos, tá? No contexto, qual é o contexto que eu tenho pelo Market Profile? Ele está saindo de uma zona de venda, né, porque ele está num dos extremos, com um alvo na parte baixa da zona, que ia ser algum lugar por aqui, certo? Então eu estou olhando para isso e esperando, deixa eu marcar aqui de volta, né? Aqui seria o nosso alvo, ou aqui, um dos dois, tá? Via de regra de cima. E aí eu estou olhando para isso, então eu tenho o contexto me dizendo que ele está rejeitando esse extremo. Se ele está rejeitando esse extremo, se vocês voltarem nos vídeos e forem olhar as leis de dinâmica, etc., ao rejeitar um extremo, a tendência do mercado é ir buscar o outro extremo. Então, no caso, se a gente rejeitou a zona de cima, ele tende a buscar a zona de baixo, tá bom? Então, contexto de mercado está dentro de um ponto de venda. Se ele não subir, ele parar de subir, ele tende a retestar a base. Então, o contexto aqui me permite vender? Sim. Ele aceitou ficar dentro dessa área? Aceitou, concordam, né? Se a gente tem aqui a nossa zona e o preço não conseguiu passar para cima dela, diferente seria se o mercado tivesse numa situação assim, ó, né? Não assim. Por quê? Porque aqui ele está aceitando ficar nesse extremo, mas ele está muito próximo do extremo, né? Aqui já não. Aqui ele tentou evoluir para o extremo, voltou. Tentou evoluir, voltou. Então aqui, ó, a gente tem que imaginar que ele aceitou. Eu não vou completar aqui, senão vai ficar muito ruim a letra. Então, ele aceitou ficar dentro dessa zona. Beleza. Então a gente já tem o contexto que nos diz que se ele, a tendência do mercado é, né, buscar o outro extremo quando ele aceita ficar dentro de uma zona pré-determinada do market. Aqui a gente tem a zona pré-determinada, ele aceitou ficar dentro dessa zona.
O nosso indicador, que é a área de valor que está se desenvolvendo aqui, está nos dizendo que é uma tendência de baixa. Então, eu tenho tudo aqui definido para fazer uma entrada. Né? Onde é que é o alvo? O alvo é aqui, onde eu mostrei para vocês. Isso aqui seria, por exemplo, um exemplo bem claro de como a gente utiliza a somatória desses 3 conceitos para tomar uma decisão. E não é uma coisa pura e simples de forma única. Na tela aqui fica um pouquinho confuso agora, porque vocês olham aqui, mas o que é esse indicador aqui, nessa linha aqui? Ele puxa para mim, eu gosto disso, eu deixo ele, essa zona de valor que ele vai construindo ao longo do dia, eu deixo a do dia anterior também plotada na tela. Porque eu acho que o mercado tem uma certa... você vê bons trades nessas zonas também, então eu acabo deixando. Tá? Vamos ver se a gente acha aqui mais algum bom exemplo. Deixa eu tentar pegar num tempo gráfico menor, para ficar um pouquinho mais bonito. É que o ouro aqui, por exemplo, ele está numa tendência muito violenta. Mas ó, vocês imaginem aqui, ó, vou até mostrar aqui nessa tela mesmo, que eu acho que ajuda. A gente tinha aqui, ó, esse é um bom exemplo também. O mercado dentro de uma zona de valor, né, aqui, brigando, testou aqui, foi para cima. Vamos dizer que você tá olhando aqui pensando, olha, ele está me dando uma tendência aqui. Ah, mas o alvo aqui está muito perto, certo? Então, deixa eu até puxar aqui para o Paint para a gente poder riscar aqui com mais facilidade. Então, eu estou olhando aqui e o que eu estou vendo é, ele está em tendência aqui, eu vou até marcar para vocês, ó, ele está aqui, certo? Então, está bem definidozinho aqui. O que eu tenho? Eu tenho essa zona lá em cima, tá? Que é uma zona que seria o alvo, caso, né, ele deixe de sair das... Lembra que a gente falou das hipóteses, etc? Então, se a hipótese 1 é ficar aqui dentro, e ele ficou aqui dentro, né, por um tempo, ó, se a gente for imaginar, ó, ele entrou, ele veio, ele foi lá, ele voltou, ele foi lá, ele voltou, tentou romper, bateu lá de novo, voltou para baixo, rompeu, voltou e foi. Né? Então esse é o que ele fez. Se ele está vindo de baixo, ó, vamos até dar sequência nele aqui. Ó. Vamos olhar aqui. Certo? Esse aqui é o indicador. Então, a gente está vindo, ele passou, ele aceitou. Aqui é o primeiro ponto. A gente tem um contexto em que ele estava embaixo, ele achou uma nova zona em cima, que ele acabou de aceitar. Ó. Certo? Ó, então ele entrou, ele retestou e ele foi. Nesse momento aqui, o que eu tenho em mente? Eu tenho uma área de valor, um contexto de market profile aqui, certo? Então, se ele está entrando nessa zona, a tendência dele é buscar o topo dessa zona, certo? Então, quando que eu posso imaginar que eu posso pensar em fazer esse trade? Quando eu definir, e isso é uma coisa subjetiva, não tem como não ser, né, que eu aceite a zona. Então, nesse caso, para mim, a aceitação é isso. É ele vir negociar, fez alguns candles lá dentro, veio retestar essa base, que também é uma das nossas leis de dinâmica, e começou a rejeitar. A partir do momento que ele começa a rejeitar, a minha expectativa do trade é que ele suba, certo? E vá testar o topo lá. Agora aqui, né, e esse aqui é um bom exemplo para ver como o mercado não é assim simples, né, como muita gente fala. Eu tenho aqui um contexto, ok. Eu tenho aceitação, ok. Eu tenho agora o meu indicador de tendência, ok também, que o mercado está correndo por cima dele, inclusive. Então, eu estou esperando alguma posição para entrar, certo? Para comprar. O trade foi lá? Foi. Mas olha como que ele foi, né? Ele veio, ele fez um pullback, ele subiu, foi perto do máximo lá, ele veio de volta, tentou perder o fundo para depois ir. Então, provavelmente, o que teria acontecido aqui? Você, num reteste desse, você compraria alguma coisa por aqui, teria colocado o stop, provavelmente, nesse fundo aqui, ou protegeu, ou fez alguma coisa, ou tomou um stop, né? Na volta. E depois, você está olhando de volta e pensando, o que eu faço agora? Ele rejeitou aqui e voltou para dentro. Reentro, não reentro. Então, são as decisões que a gente acaba se deparando com muita frequência.
Né? Não é assim simples. Ah, ele deu a entradinha bonitinha e daí é só fazer e ganhar. Né? Muitas vezes ele vem, ele te violina, ele volta, né? E o mercado é desse jeito. Mas dando sequência no exemplo, digamos que você não fez isso aqui porque o risco-retorno aqui era ruim. Ou você fez e acabou sendo estopado nessa volta, ou tirado no 0 a 0. E como você começou a achar que o mercado passou a ser rotacional, você desistiu desse trade. Fala, não, vai enquanto ficar aqui nessa zona, mas é na estreita, o risco-retorno é ruim, eu não quero. Tá bom, é válido também. O que você está vendo agora? Né? Desse momento aqui, ó, você imagina que ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai para lá, certo? Ou ele vai voltar para baixo. É isso. Quando você olha para o indicador aqui, e ele está te dando uma tendência, é muito mais difícil de você fazer o trade reverso. Porque a tendência está bem definida, ele está brigando em cima da zona, né? E ele está brigando para ver se aceita ou não ficar fora da zona. Eu acho que nesses casos, e é a minha opinião, tá? Esses casos vale muito a pena você evitar vender ou ter uma outra metodologia um pouco para fazer trade rotacional. São coisas que a gente pode conversar um pouco mais à frente, tá? Mas vamos focar aqui nas regras básicas. O mercado, então, acabou vindo para cá. Ó. Aí ele bateu aqui, retestou, foi. Tá? No que ele foi aqui, o que a gente tem? Uma hipótese que seria normalmente a nossa hipótese 2, que é um trade buscando outra zona de valor. Tá? Então, o que é isso daqui? Isso é a somatória do contexto, que a gente tem uma zona e o mercado se afasta dela precificando lá. Então, o nosso contexto de market profile é esse. Hipótese 1 seria ficar aqui dentro, certo? Hipótese 3 que seja ir para baixo, hipótese 2 ir para cima. Então, se eu não conseguir fazer hipótese 1 aqui, ou se eu fiz estopeio, ou se no 0 a 0, etc., nesse momento eu estou me deparando com uma hipótese 2. Concordam? Que o mercado tentou sair, retestou aqui e foi. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui para a gente conseguir ver. Pronto, o mercado foi. Aonde é que você vai entrar aqui? Aí é um pouco de cada um, realmente, né? A forma como você prefere olhar ou não. Eu, ultimamente, uso bastante o Fair Value Gap, que eles chamam, né? Que seria isso aqui, ó. Ele vai fazer um gapzinho aqui entre os candles. Então, a gente teria, basicamente, uma entrada ou no reteste dessa zona, que nesse caso aqui não aconteceu, e aí depende um pouco da extensão dela também, né? Ou você vai comprar ele quando você, nesse caso aqui ficava um pouco difícil pelo fair value, porque esse candle aqui fechou lá em cima, né? Então aqui teria que ser um reteste e já estava em cima da zona. Mas você poderia ou fazer isso, ou mesmo quando você identificou a situação. Deixa eu ver se teve um outro aqui, ó. Não. Quando você identificou que ele saiu, por exemplo aqui, você fala, olha, está aceitando por cima. Onde é que é um ponto stop razoável aqui? Nesse caso, seria provavelmente aqui, com uma entrada aqui, por exemplo. Ah, mas quanto isso dá de risco-retorno daqui para lá? 1,5 vezes, se a gente for assim meio no olho, né? Seria mais ou menos 1,5 vezes. Vale a pena, não vale a pena? Isso são coisas que você tem que tomar decisão na hora e etc. Né? Mas o objetivo aqui é mostrar o que seria uma forma de identificar o momento oportuno para você entrar. Então a gente tem o mercado perdendo o balanço aqui, fugindo de uma zona, ao fugir de uma zona ele tem uma tendência de buscar outra zona. Tá? Então, e para isso a gente usa, como eu falei aquela hora, o nosso N que é o contexto, certo? Que é isso. Esse aqui, o contexto é que o mercado fique aqui dentro, ou vá buscar outra para cima, ou um outro trade para baixo, certo? Nesse caso ele tentou ficar dentro, então ok. Você poderia tentar fazer um trade de comprar base para sair no topo. Ah, se sair no 0 a 0, quando voltou para dentro aqui de volta, você poderia tentar. Era totalmente válido, né? Pelo contexto, né? Você tentar fazer isso. Quando ele sai daqui, a hipótese ativada é essa. Essa aqui já deixou de existir. Então, vender aqui, numa tendência, assim, é muito mais difícil. Por exemplo, você ser pego tentando vender aqui, é razoável. Eu não aconselho muito, porque eu não sou assim, eu não gosto muito de tentar vender contra uma tendência muito forte. Né? E quando você vê o mercado assim, ele acaba te mostrando que ele está numa tendência muito forte.
tá? Então não é muito a coisa que eu gosto de fazer. Eu prefiro realmente buscar um trade aqui, nesse caso, a favor da tendência. Então se eu tenho o contexto está me dizendo que eu posso comprar porque eu estou me afastando, e provavelmente ao me afastar eu vou ter um movimento rápido até o outro lado, eu olho para o indicador está em tendência? Está em tendência. Então ele está aceitando ficar fora da primeira zona, ao ficar fora da primeira zona, pelas leis de dinâmica, etc., a tendência dele é buscar uma outra zona, que no caso foi onde ele foi aqui. Tá? Então é assim que a gente faz essa leitura inicial. Se você for levar em consideração o ritmo também, você vai olhar para isso aqui. Ó. Ah, como é que estão as pernas do mercado? Né? Ele está voltando muito? Não está. Você vê que ele não está num compasso ótimo aqui, ó, tá vendo? Se mexe muito, sem uma cadência. Eu particularmente, como eu falei até na aula anterior, eu não olho muito. Quando que eu olho numa situação para fazer uma venda, tá? Vamos dizer que, por exemplo, a gente tivesse... Vou dar só um exemplo aqui para ficar fácil, aproveitando a tela. Que a gente tivesse aqui uma região. O mercado veio até lá, tentou romper, ficou dentro da região, tentou romper a região, né? A gente tem essa região de baixo aqui e essa região em cima aqui. Tentou romper a região. Esse aqui é um fair value gap que eu falei para vocês. Ó. Tá vendo? Esse aqui é bem pequenininho, né? Mas ele marca aqui para mim também, que é uma forma que eu gosto de fazer um trade mais contra a tendência. Então eu tenho aqui um contexto que ele tentou entrar na região de cima, ele rejeitou, no reteste da região e com o meu indicador, olha a diferença aqui, ó, como é que está. Ele está totalmente numa dinâmica rotacional agora, né? Ele tentou, eu tenho agora o fair value gap, largou um ponto, então eu tenho um ponto para estopar, que vai ser por aí, acima ali do pavio, na verdade, né? Seria lá. Achei que não ia conseguir riscar lá, mas acabei conseguindo. Então seria lá o stop. Quando o mercado retesta isso daqui, ó, olha o que eu tenho aqui, inclusive. Ó. Eu tenho outro fair value gap que me permitiria. Eu tenho outro fair value gap aqui também, ó, que me permitiria, né? Boas e possíveis entradas. Como é que eu vou dimensionar se ela é uma boa ou não? Né? Se vale a pena fazer ou não um trade rotacional como esse. Eu vou olhar para isso da seguinte forma. Né? Se meu stop está lá, minha entrada está aqui, por exemplo, lá está o stop, aqui está o alvo, né? Só de bater o olho você já vê que você tem um risco de retorno negativo. Vale a pena fazer? Na minha opinião, não. No mínimo do mínimo é 1 para 1 e 1 para 1 é ruim. Mas 1 para 1 eu ainda acho que faz sentido dependendo um pouco de como você opera e como você trabalha a mão. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, hoje, agora, real de hoje. De como isso tudo funciona. O índice nosso, tá? Eu não tenho ele puxa o histórico sempre no dia anterior. Então isso aqui é sexta-feira. Aí eu construí os meus market profiles. E o que eu tenho aqui? Né? Deixa eu pegar aqui a seta. Ó. O mercado está aqui dentro, certo? Quais são as minhas expectativas aqui? De novo, eu vou até... Vamos marcar aqui e fazer no Paint que vai ser melhor. Quais são as minhas expectativas? Hipótese 1, concordam? Hipótese 2 é para cima, para não confundir vocês. Hipótese 2, hipótese 3, certo? Então eu estou esperando que o mercado faça alguma coisa assim, tá? E eu vou fazer um trade nos extremos, ou lá, ou aqui, ou comprando aqui no fundo, ou vendendo no topo. Ou o mercado vai fazer algo, por exemplo, nesse exemplo aqui, um bom exemplo, ó, que ele veio, retestou e foi lá no alvo. Estou esperando alguma coisa assim, imaginando que o dia de hoje a gente não está vendo, tá, pessoal? Ou eu vou imaginar que ele vá fazer alguma coisa para baixo aqui, tá? Então essas aí são as nossas situações. Agora, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar para o lado aqui, ó, que a gente consegue comparar a imagem. Tá? Isso aqui é esse indicador que a gente chama de área de valor ali, de desenvolvimento, que eu tenho para o MetaTrader, tá bom? Então, se a gente for olhar, ó, qual era o preço ali? Mais ou menos
no 128.800, alguma coisa parecida com isso. Deixa eu só achar mais ou menos, seria mais ou menos aí. E depois seria 127.400 e pouco. Então, mais ou menos aí. Tá? Isso aí é o que eu tenho, beleza? O que eu estou vendo aqui no dia? Tá? Esse aqui é o dia de hoje. Eu estou olhando, imaginando que, tendo em vista que eu estou muito próximo da minha base, o meu stop está aqui perto já, não é um lugar longe. Nesse caso específico, ó, o que eu vi, né? Que é a minha ideia. Eu estou imaginando que lá fora está relativamente positivo, pelo contexto do market, a tendência dele é ir testar o outro extremo, certo? Então, o mercado abriu, caiu um pouco, ficou brigando, fez aqui um Fair Value Gap, que para mim é o meu ponto stop. Então, onde é que está meu ponto stop? Abaixo disso aqui. Aqui, no caso, seria o 127 mil, mais ou menos. Tá? Ele veio, ainda era cedo, então vocês veem que ele está miúdo ainda aqui, né? Ele não abriu muito, não desenvolveu muito. Isso aqui também está nos 5 minutos, então se a gente jogar... Deixa eu mudar aqui o time frame para 1 minuto, que ele vai ficar um pouquinho mais visual para a gente. Né? Então, a gente está aqui, ó, ele estava querendo começar a abrir, mas a tendência para mim aqui ainda é de alta e pode ser um bom rompimento. Ah, mas vale a pena? Não sei, né? Porque aqui não era aqui, né? O nosso stop estava aqui, 127 ali, né? O que eu vislumbrei aqui? O meu alvo era um range inteiro do dia, que daria nessa linha aí, 100% do range médio, que daria 1.400 pontos, mais ou menos. Eu imaginava alguma coisa assim, ou lá no 800, tá? Mas como o range médio do dia estava primeiro aqui, era o meu alvo, eu estava mirando esse trade até ali, e para mim já era mais do que bom. O que a gente vai ver aqui, ó? Quando eu entrei, o mercado estava começando, iniciando uma tendência, eu tinha um ponto de stop que estavam ali, eu entrei aqui, ó, comprei 5 a 127.396. Então eu tinha aí 370 pontos de stop, mais ou menos, e eu acabei pegando um alvo de 1.240 pontos. Então você vai ver aí, é 3 para 1. Esse foi o trade que eu fiz hoje, tá? Daria para pegar mais? Cara, sempre dá para pegar mais, né? Mas eu acho que 1.000 e poucos pontos numa operação no dia é mais do que bom. E onde é que está a realidade disso? Você opera pequeno, 5 mini, por exemplo, foi essa operação aqui, né? A gente vai falar bastante sobre mão depois, sobre mentalidade para operar, e um pouco uma coisa mais realista, né? Não essa ladainha de uma ultra disciplina, que você nunca pode, você tem que banir todos os erros e etc., coisa que nunca vai acontecer, você sempre vai errar. Então, dentro da minha visão de mercado, eu prefiro operar menor, me dando mais chances de, inclusive, defender um pouco a posição às vezes, dependendo do cenário, né, do que entrar com uma mão muito pesada, ou pesada, tipo 30, 40, 50 minis, alguma coisa assim, que já é uma mão bem razoável, e acabar tendo que manter um stop curto. Imagine aqui, vou entrar com 50 minis, por exemplo. A conta aguenta? Aguenta. Agora, vai botar 370 pontos de stop, são R$3.700. Daria 12 mil de ganho? Daria. É óbvio que sim. Mas também é aquilo, você não sabe, né? Então, você perder, né, 3, 4 mil reais é mais difícil do que você perder 400. Né? Por mais que você, mas seria muito legal ganhar 12 mil, mas a perda é pior do que o ganho. Então eu acho que você tem que levar os seus defeitos. Eu tenho vários defeitos operacionais e eu acabei embutindo eles no meu operacional, porque eu sei que se eu falar, não, eu nunca mais posso fazer eles e criar um operacional em que eu tenha que eliminar 100% dos defeitos, eu vou criar um operacional maravilhoso, mas o dia que eu cair num desses grandes defeitos, é muito possível que eu vá acabar quebrando a conta. Então eu prefiro ser muito mais realista, saber que eu vou errar, que eu vou fazer alguma cagada no final das contas, e mesmo que eu faça isso, eu não vou me machucar tanto. Tá? Então, por exemplo, mas voltando um pouquinho aqui, né? Esse foi um trade de hoje. Que para mim, como ele estava nessa zona aqui, que era muito mais compra do que venda, o contexto do marketing está me dizendo que se ele continuar, ele vai subir, eu tenho um alvo definido, eu tenho tudo, né? Me parecia um trade muito bom. Comprei, botei o stop lá, o trade, nesse caso, acabou sendo razoavelmente rápido, né? E ele acabou indo um pouco, aí voltou, e daí foi.
né? Então, foi um trade muito bom. Aí, a gente olha esse exemplo, eu trouxe para isso. Né? Nesse exemplo aqui, o que, que a gente tem exatamente? Né? A gente tem aqui ó, o contexto, então aqui é o nosso N, né, que é provavelmente a nossa a hipótese 1, que o mercado tende a fazer isso, certo? A gente tem a aceitação, tá? Que no final das contas é ele permanecer dentro dessa zona, ele não caiu, ele não rejeitou, ele veio rejeitando os extremos aqui, né? Ele não se perdeu para baixo, então a aceitação está ali, e a área de valor, que é aqui, né? Que a gente olha o desenvolvimento da área de valor, me dando uma tendência, né? O que acontece às vezes? Ó, aqui ele começou a marcar a tendência, logo depois que eu entrei, e depois ele estica muito e parece fica um pouco mais rotacional. Mas isso porque ele fez um movimento muito fraco, muito violento de uma vez só, né? Então acaba que prejudica um pouquinho, não fica assim um indicador tão cadenciado quando essas coisas acontecem, né? Diferente seria, deixa eu ver um outro dia aqui, ó. O mercado está nesse formato, né? Grandes pauladas, assim, então fica um pouquinho mais difícil de achar um exemplo perfeito na hora aqui. Mas basicamente é mostrar a área de valor, então a gente teria aí tudo que a gente olha, as principais coisas que a gente olha estariam presentes dizendo compre porque o trade é bom. Então, quando tem tudo isso, você vai ter, a gente tem anos de backtest aqui, você vai estar aí mais ou menos nos 73% de acerto. Tá? A taxa, o risco-retorno, se você estiver operando a tendência, tá? Isso aqui eu estou falando da tendência. Se você estiver operando a tendência, é mais ou menos 3,2, se eu não me engano, para 1 de risco. Então, para cada real colocado, a tendência é você ganhar 3,20. Tá? E acertar mais ou menos 70% das vezes. É isso. Ah, mas isso aqui é muito bom. Realmente é uma forma de operar muito boa, só que ela tem stops mais longos. Essa coisa de operar com 50 pontos stop, 100 pontos stop, 3, 4 pontos no dólar, eu particularmente assim não consigo enxergar esperança nisso. Então eu nem olho. Tá? Para mim os stops são maiores mesmo, mas eu também carrego, como vocês viram ali, faz trades de 1000 pontos e etc. Né? Para não parecer que é um exemplo específico, deixa eu pegar aqui o do dólar de hoje. O dólar está num range muito menor, né? Mas a mesma coisa, você vai ver, ó, vendi no 71, no 70 basicamente, e saí no 50. Por que eu fiz isso? Aí a gente vem para cá. Qual era o nosso contexto aqui? Que a gente está olhando. A gente está olhando para um dólar que está rejeitando o extremo, né? Lembrando que isso aqui é o dólar de sexta, tá, gente? Então não tem o dia de hoje aqui ainda. O mercado abriu aí, vamos puxar aqui de volta, ele abriu aí, foi até o 80 e pouco, que é basicamente aqui, testou essa região e começou a cair. Quando ele veio correndo por baixo aqui, ó, nessa volta eu vendi. Eu já tinha aqui de volta, ó, com o indicador marcando, eu já tinha um ponto de stop definido, que era aí no 81, eu vendi o 70 com alvo no 50. Então aqui era um trade de 2 para 1, certo? Ó, saí bem aí no 50,5 basicamente. Tá? Então é a forma como a gente olha o mercado, sempre buscando trades de risco-retorno favorável e no meu jeito de operar, trades longos. Tá? Nenhum trade curto de poucos pontos de stop, essas coisas, porque eu acho que isso aí demanda uma cabeça que eu não tenho. De ficar estopando muito, reentrando, etc. Eu acho que você acaba caindo numa situação ruim, principalmente nessa parte num dia muito rotacional que perde a tendência, você começa a entrar muito. Quando você vê, você está ali num range curto, 200, 300 pontos, topa 1000 pontos, num range super curto, que o mercado basicamente não fez nada. Então eu prefiro operar de uma forma um pouco diferente. Tá bom? Então, basicamente, o indicador que eu queria mostrar, que é essa área de desenvolvimento, é essa situação, que ele é o que nos dá a leitura de tendência. Tá? Eu, sobre fluxo, gente, eu vou ser muito breve, e para quem até nem vou botar aqui na tela, mais pra frente eu posso até, enfim, gravar alguma coisa específica, mas para quem olha para o Profit, por exemplo, tem o acumulado de agressão, que é o cumulativo delta. Então, o que você espera no cumulativo delta? Né? Por que ele é o fluxo? Então, vamos imaginar que a gente tem um gráfico assim.
O gráfico está vindo, tá, pá. Beleza, tá? Então a gente tem aqui, aí vamos imaginar que o nosso alvo seja, isso aqui é o que aconteceu já, tá? O nosso alvo esteja aí, e vamos dizer que a nossa zona de valor aí esteja mais ou menos assim, tá? Não ficou um desenho muito bonito, mas vamos dizer que vai ser mais ou menos assim. O que a gente usa como leitura de fluxo, que é o cumulativo delta lá? O cumulativo delta ele vai estar fazendo, provavelmente, seguindo o preço aqui, certo? Então, o que a gente olha só? Só olha para uma divergência. Então, nesse caso, ó, você imagine que tem um fundo, esse fundo aqui é mais baixo que esse fundo aqui. Concordam? Quase a mesma coisa, mas no desenho, só para... Vamos forçar um pouquinho a barra aqui no desenho, só para ficar um pouquinho melhor. Vamos dizer que ele tivesse aí, tá bom? Então, esse fundo é mais baixo que esse. Aí você olha para o cumulativo delta, ele está assim. E começa a subir. O que você tem? Você tem uma divergência bem clara. Às vezes não é tão grande assim, né, gente? Claro. Mas você tem uma divergência clara. Então, nesse ponto aqui, você começa a olhar e falar, eu tenho lá uma possível compra, por exemplo. E o delta está me dizendo que teve uma divergência. Esse topo aqui, esse fundo foi mais baixo que aquele, mas o acumulado, que seria o equivalente ao acumulado da agressão, foi mais baixo. Isso é uma divergência, é possível mudança, um shifting do mercado que se chama, né? Então você pensaria aqui, nesse ponto, comprar algum lugar por aqui, com esse stop aqui e com o teu alvo lá. Tá? Isso basicamente seria a ideia do fluxo. Como eu falei para vocês, e eu tenho um compromisso agora, até por isso que eu estou acelerando um pouquinho, não é uma coisa que eu olho. Eu olho assim, muito pouco. Você pode usar, um dia com calma, eu posso até explicar por que eu olho pouco, mas você pode usar isso aqui também com o cumulativo delta, você pode usar o MACD linha para fazer isso, você pode usar o IFR, também é uma forma de olhar, tá? Sempre buscando isso. O mercado faz um fundo mais baixo, o preço faz um fundo mais baixo, qualquer um desses aqui que você está olhando faz um fundo mais alto, isso aqui é uma divergência, né? E aí você vai tentar buscar uma possível entrada. Muitas vezes ele tem acertos bons, mas ele tem para mim, um grande defeito, que eu vou até dar um exemplo aqui, é por isso que eu olho pouco, é que muitas vezes você vai ter essa situação aqui, ó. Vamos dizer que esse fosse nosso alvo, esse aqui fosse a nossa base e a gente está aqui tentando um trade meio rotacional. Vamos dizer que a nossa área de valor esteja assim, ó. Isso aqui seria VWAP e o preço vai ser em laranja dessa vez. O mercado está aqui, tal, e dele vem caindo, e você fala, vou comprar isso aqui porque não está uma tendência muito forte, e aí o mercado começa a fazer isso aqui, ó. E vai se espremendo aqui. O que você vai ver no cumulativo, ou no IFR, ou no MACD normalmente? Você vai ver o mercado que estava fazendo isso aqui, vamos dizer que aqui ele não deu nenhuma divergência, aí ele vem aqui, e daí aqui, ó, ele começa a fazer isso aqui, ó. Qual que é a consequência, né, na prática? Na prática é que você tem divergência em absolutamente todos esses lugares aqui. E ao ter diferença em todos esses lugares, se você, por exemplo, quer stopar curto, o que você vai fazer? Ah, eu vou botar o stop aqui, vamos dizer que a primeira divergência tenha dado nesse daqui, né? Qualquer que seja aqui o ponto, mas vamos dizer que deu aqui a divergência. Então eu vou botar o stop aqui, aí eu compro, daí ele vem na violinadinha e stopa. Daí você olha de volta, ele deu divergência de volta. Aí você põe o stop aqui, ele vem, violina e te stopa. Aí deu divergência de volta. Você vem, e assim você fica. Aí num range aqui, ó, que é o que eu comentei agora há pouco, vamos dizer que de 300 pontos, que ele foi, voltou e não vai para lugar nenhum, o cara vai lá e stopa 1000. Stopa 1.200 pontos. Ah, mas não é possível. É possível. Você entra aqui, põe lá 150 pontos stop. Renova, perdeu 150, aí dá divergência, você põe 6, 7 vezes aqui, ó, no acúmulo desse aqui, pronto, acabou, já deu lá 1000 e tantos pontos, né? Fácil, fácil, fácil. Então eu parei um pouco de usar por isso, porque ele é muito bom na tendência, ele dá várias entradas interessantes,
mas quando ele resolve fazer um acúmulo de preço numa região específica, principalmente, muitas vezes você vê o mercado fazer isso aqui assim, ó. O mercado está fazendo isso aqui, o Cumulative Delta, o MAC de linha, ou IFR que seja, e o preço, vou usar aqui o preço só para ficar fácil, né? Seguindo ele bonitinho aqui, ó. Tá fazendo, por exemplo, isso aqui, ó. E aí tudo aqui que você olha tá com divergência. Todos esses fundos vão dando divergência. E daí você fica tentando entrar em todos esses fundos, porque você olha para o risco-retorno, vamos dizer que fosse a mesma coisa, né? Você olha para o risco-retorno lá, você fala, nossa, se eu comprar aqui, são, sei lá, 1.500 pontos de alvo, e o stop está 150. Ah, é 10 para 1, por exemplo. E aí qual é a consequência disso? É você, de repente, quando você vê, você stopa 7, 8 vezes 150, porque realmente num trade de 10 para 1, a chance de você efetivamente acertar, ela diminui muito, né? A percentuagem, o mercado é simplesmente isso, né? Ou você tem um risco-retorno. Se você tem um risco-retorno alto, você tem uma taxa de acerto baixa. Simples assim, né? Se você tem um risco-retorno baixo, você tende a ter uma taxa de acerto alta, certo? Então, por isso que quando alguém opera, por exemplo, trade lá buscando, sei lá, 50 pontos no índice, assim, parece mentira o que eu vou falar, mas assim, eu já vi vários, e o cara tá lá com 500 pontos stop, ou mesmo 100 stop, né? O que acontece? O cara acerta muito isso daqui, muito, muito, muito. A consequência é essa, porque ele tem um risco-retorno baixo, muito ruim, quanto mais baixo, maior a probabilidade de você ter uma taxa de acerto alta. Então o cara fica operando isso aqui, acerta um catatal de vezes, fala, nossa, eu tenho 95% de acerto. Beleza, e nos 5% que você perde, o que acontece? Quebra a conta. Simples assim. É isso. Ah, mas será que sempre? Sempre. Não tem outro jeito. Ah, como é que você sabe? Porque eu já fiz isso aqui também. Enfim, não achem, como eu falei para vocês aqui agora há pouco, para mim é uma questão de ter um bom operacional, entender o mercado e ainda assim incorporar os teus defeitos dentro disso tudo, porque se você não incorporar, acabou-se. Eu tinha operacional, lembro quando eu comecei a operar mercado, fluxo, essas coisas, não, é tudo tirinho curto, 1 ponto, 2 pontos, aí ficava lá pegando meio ponto no dólar, 1 ponto no dólar, a hora que o mercado vinha contra, de repente estava 30, 40 pontos contra, e você estava querendo fazer lá com 10 mini, buscando fazer 50, 100 reais, de repente você olha, você está perdendo 3, 4 mil. Qual que é a lógica disso? Né? É nenhuma, né? Então, sabendo que se não respeitasse um plano para aquilo, você vai quebrar, e eu sei que eu não ia conseguir respeitar esse tipo de coisa, eu simplesmente joguei aquilo tudo no lixo e desenvolvi um método que eu consigo, que encaixa dentro da minha filosofia operacional e dos meus defeitos operacionais. E aí, a partir daí, a coisa começou a evoluir muito melhor. E ainda faço bastante cagada, como eu falei para vocês, né? Mas basicamente seria isso, pessoal. A aula ficou, eu acho que até um pouquinho longa, mas de todo caso eu agradeço aí. E de novo eu peço que, enfim, quem quiser compartilhar, apresentar para os amigos. O pessoal está sempre sofrendo muito no trade, a gente sofre muito realmente, é algo muito recorrente, né? Mas a gente tenta aqui ser muito realista e apresentar para vocês um modelo, um método para fazer a coisa ser factível. Longe de ser fácil, longe de vender ilusão, mas uma coisa realista. Beleza? Eu agradeço aí de volta, de coração. Um abraço para todo mundo, um bom dia.